Todos somos filhos de Deus. Você já deve ter ouvido essa frase centenas de vezes, em cultos, em conversas, no dia a dia e até mesmo em memes da internet. Virou quase um mantra universal. Será que isso é mesmo verdade? E se eu te disser que essa afirmação simples esconde uma das discussões teológicas mais antigas e mais controversas do cristianismo? Hoje vamos descobrir se essa frase é verdade. E se for, que tipo de responsabilidade esse pensamento nos traz? Deus é o nosso Pai. Um dos maiores problemas da afirmação de que todos são filhos de Deus é que geralmente, sempre que isso é falado, é de maneira genérica e criando conclusões precipitadas. Por exemplo, muitos acreditam que simplesmente porque Deus criou todas as pessoas, como consequência haveria também de salvar a todos, sem exceção. Porém, algo que precisamos esclarecer desde já é que a Bíblia diferencia categoricamente o sentido de filiação por criação e filiação por adoção com o sentido de salvação. É verdade que somos filhos de Deus no sentido criacionista, e isso não é negado por ninguém que estude a Bíblia de maneira séria. A realidade é que Deus de fato nos criou à sua imagem e semelhança, mas isso é só parte da verdade. Veja, Gênesis 1. Criou Deus, pois, um homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Agora, porém, isso não quer dizer que por Deus ter criado todas as pessoas e coisas, que a partir disso podemos concluir que a salvação é para todos. A verdade é que muitas pessoas se apoiam nessa ideia para buscar conforto em suas vidas sem se preocupar com o que fazem ou com o que pensam, ou ainda pior, simplesmente não se dão o trabalho de investigar a verdade por trás de todo o contexto dessa realidade. Acontece que a Bíblia não cessou a explanação desse tema em Gênesis. O que ocorre de verdade é que mesmo Deus tendo criado todos os seres, isso não traz nenhuma implicação salvífica para nós, principalmente porque desde a queda dos homens pelo pecado, foi criado um abismo entre Deus e os homens. Veja, Romanos 5. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É por causa dessa realidade que existe uma grande diferença entre ser filho de Deus por criação e por adoção, pois é exatamente nesse contexto de abismo e por esse motivo que Deus envia o seu Filho para resgatar as pessoas perdidas e assim então dar a elas o privilégio de serem chamadas filhos de Deus por adoção. Gálatas 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O privilégio de ser chamado filho de Deus é um presente enorme que qualquer pessoa pode alcançar por meio da fé. E ainda sobre esse texto, o pastor e teólogo Matthew Henry afirma: veja as maravilhas do divino amor e misericórdia, particularmente de Deus Pai, enviando seu Filho ao mundo para nos redimir e salvar. Do Filho de Deus, submetendo-se tão baixo e sofrendo tanto por nós, e do Espírito Santo ao condescender em habitar no coração dos crentes para tais propósitos graciosos. Além disso, as vantagens que os cristãos desfrutam no Evangelho, embora por natureza sejam filhos da ira e da desobediência, eles se tornam pela graça filhos do amor e participam da natureza dos filhos de Deus, pois ele terá todos os seus filhos semelhante a ele. Então, observe como pode parecer difícil de entender, mas ainda assim podemos de fato concluir que existem duas maneiras de sermos classificados como filhos de Deus: filhos por criação e filhos por adoção. E nesse caso, observe também a armadilha aqui nesse pensamento precipitado baseado apenas na criação, pois Deus não criou apenas os seres humanos, mas também os anjos e até mesmo os demônios. E sabemos que nem por isso significa que os demônios serão salvos. E só com esse paralelo podemos ver que existe uma clara diferença estabelecida na Bíblia. Infelizmente, mesmo com todas as provas que temos, existe quem pensa o contrário. E é uma doutrina teológica, um universalismo que basicamente se utiliza de meias verdades, como por exemplo o conceito criacionista que acabamos de ver. Por isso, vamos rapidamente entender o que é essa doutrina e por que ela é tão prejudicial, sendo uma baita heresia, como veremos a seguir. Universalismo, história e consequências. O universalismo é uma crença teológica que afirma que todas as pessoas serão salvas e desfrutarão da vida eterna com Deus, independentemente de sua fé, ações ou relacionamento com Jesus Cristo durante suas vidas terrenas.
A história dessa linha de pensamento remonta a cerca de 1800 anos, no século II depois de Cristo, por meio dos ensinamentos de Orígenes, um teólogo que vivia na cidade de Alexandria, e lá ele desenvolveu a tese da apocatástase, que é um termo grego que significa restauração, e por meio desse conceito ele defendia que todas as coisas, incluindo todas as almas, seriam eventualmente restauradas a uma relação harmoniosa com Deus. Até mesmo o diabo e os anjos caídos poderiam eventualmente se arrepender e serem salvos. Suas ideias foram apenas o pontapé inicial para o desenvolvimento do universalismo moderno como conhecemos hoje. Durante todo o período medieval e sobretudo no culminar da Reforma Protestante, o universalismo permaneceu uma ideia marginal, já que durante a Reforma Protestante, os líderes da Reforma como Martinho Lutero, João Calvino e Ulrico Zwinglio defenderam o ensinamento cristão tradicional de que a salvação é somente pela fé em Cristo e que os pecadores obstinados enfrentariam um julgamento eterno. Porém, a partir do século XVIII até meados do século XX, o universalismo foi voltando pouco a pouco através da teologia liberal, que foi uma resposta equivocada do meio evangélico à ascensão filosófica do relativismo moral e da alta crítica à Bíblia pela sociedade daquela época. Todo esse retrocesso, que foi iniciado mais recentemente a partir do século XVIII, culminou no que hoje conhecemos pelo universalismo formal ou pelo universalismo moderno, que traz como três principais ideias, sendo a primeira a rejeição do inferno eterno. Muitos universalistas argumentam que a punição eterna é incompatível com um Deus amoroso e misericordioso. Eles acreditam que o inferno é um conceito metafórico ou simbólico, representando o sofrimento temporário ou o afastamento que as pessoas experimentam antes de serem finalmente reconciliadas com Deus. Outros ainda chegam a negar completamente a existência do inferno. A segunda ideia é a defesa da apocatástase, que é a restauração de todas as coisas. O universalismo frequentemente inclui a crença na restauração final de toda a criação, uma doutrina conhecida como apocatástase. Essa crença sustenta que, por meio da obra redentora de Deus, a obra expiatória de Cristo na cruz, se aplica a todos, independentemente de se arrependerem pessoalmente ou crerem em Cristo durante a vida. Eles se apoiam em Colossenses 1:20, que diz: "E que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus." Mas aqui a ideia não é de uma reconciliação automática de todos os seres criados por Deus, mas sim de uma reconciliação através de uma mudança no relacionamento do pecador com Deus. Dessa forma, todos terão que se submeter a essa nova regra, uns crendo, outros não. E nesse mesmo raciocínio, eles utilizam o texto de 1 Timóteo 2:4, que diz: "O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade." E aqui nesse texto de 1 Timóteo, nós temos um dos textos mais difíceis de interpretar e entender o significado de toda a Bíblia. Por isso não me admira que ele tenha sido usado para sustentar essa tese do universalismo, onde, através do pensamento universalista, eles acreditam que, por Deus possuir esse desejo, isso significa que todos serão salvos de um jeito ou de outro. Porém, aqui a ideia é que existe uma diferença entre os decretos eternos de Deus e às vezes a sua vontade emocional. Para que vocês entendam, imaginem quando nós vemos uma pessoa sofrer um acidente de trânsito terrível por causa de uma condução perigosa, algo que vemos em muitos pilotos de motocicletas pelo Brasil. Quando enxergamos esse tipo de situação, o nosso pensamento, o pensamento correto, é o desejo de que essas pessoas não sigam por esse caminho e sofram as consequências de pilotarem com imprudência. Mas, inevitavelmente, na maioria dos casos, esse comportamento termina em tragédia. Por isso, dessa mesma forma, ocorre aqui nesse texto da Bíblia. Aqui temos um dos momentos da Bíblia em que nos é apresentado uma particularidade muito singular, onde Deus nos revela por meio da sua palavra que o seu desejo é o que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o seu desejo, mas pelo culminar dos seus propósitos eternos, nem todos poderão chegar a esse ponto e serem salvos. A terceira ideia é sobre o amor e a misericórdia de Deus. Essa crença se baseia na premissa de que o amor e a misericórdia de Deus são tão grandes que ninguém pode, em última análise, resistir a eles. Os universalistas argumentam que um Deus verdadeiramente amoroso não condenaria as pessoas à punição eterna. Eles interpretam as passagens bíblicas sobre o amor de Deus, por exemplo, João 3,16, como sugerindo que o amor de Deus acabará por vencer toda a rebeldia e pecado humana. Em 2011, o teólogo Rob Bell, em seu livro Love Wins, ou O Amor Vence, desenvolve como tese central a ideia de que o amor de Deus é tão grande, forte e perfeito que ele nunca desiste de nenhuma pessoa, e o propósito divino é a salvação e a reconciliação final de toda a criação. Sendo assim, o amor de Deus vai, em última análise, redimir todas as pessoas.
Bom, então qual é o problema dessa afirmação? O problema está justamente no apelo tão grande ao fato do amor de Deus que coloca em xeque todas as outras verdades das Escrituras. Sendo assim, eu não posso simplesmente mencionar o amor de Deus e querer superestimar esse atributo de Deus a tal ponto de ignorar a justiça de Deus, por exemplo. Aqui no canal, eu vou trazer futuramente um vídeo sobre os atributos de Deus e vocês poderão constatar por lá também como Deus é uma pessoa, um ser com personalidade e atributos. De maneira que a essência de Deus não é relevante de ser entendida apenas para só entender quem é Deus, de fato, mas também muitas vezes é a chave para entender diversos aspectos e verdades da fé cristã. E esse aqui é um deles. Como eu posso simplesmente dizer que Deus ama a todas as pessoas e vai salvar a todas e negar todo o aspecto de justiça e das vezes em que a ira de Deus, o inferno e o juízo são mencionados na Bíblia? O que ocorre com o universalismo é algo semelhante ao que o diabo tentou a Jesus no deserto, pois o diabo, ao partir de uma premissa que era verdade, trouxe uma conclusão bastante equivocada para Jesus. Veja, Lucas 4. Disse-lhe então o diabo: se és o filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Perceba que muitas mentiras partem de meias verdades. O diabo, mesmo assumindo a verdade de que Jesus é o Filho de Deus, não traz a conclusão correta a partir dessa verdade. E muitas heresias nascem dessa mesma forma, porque jamais podemos interpretar a Bíblia e as verdades de maneira isolada, sem contexto, sem considerar os atributos de Deus e ainda o verdadeiro sentido gramático do texto. Até porque precisamos nos lembrar que Jesus foi o maior pregador que existiu no Novo Testamento, que falou sobre o inferno, o juízo, a justiça e a misericórdia de Deus por meio dos evangelhos. E em toda a sua explanação, ele nunca deixou de evidenciar a seriedade desse tema, de maneira que nem o amor e nem a misericórdia se confundem a ponto de serem ignorados os aspectos da justiça, ira e juízo de Deus. Nem todos serão salvos. O universalismo é uma heresia que nega o ensinamento bíblico sobre o juízo eterno, a necessidade da fé em Cristo e o equilíbrio entre a justiça e a misericórdia de Deus. Embora apele para a ideia de amor universal de Deus, acaba por minar a mensagem do Evangelho, pois o Evangelho chama os pecadores ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo como o único meio de salvação. Grande é o peso da responsabilidade de quem ensina que todos vão para o céu mesmo sem se arrepender ou sequer conhecer a Deus. Eles tentam se passar de bonzinhos em explorar ao máximo a ideia de amor de Deus, mas se esquecem, de propósito ou não, de que até mesmo o conceito de amor é tão profundo e perpassa por uma realidade de sacrifício e serviço ao próximo. E eu pergunto a vocês, como eu posso estar amando alguém e deixando de revelar a dura verdade das coisas e principalmente deixando de mostrar o verdadeiro evangelho às pessoas? O que é esse amor que não confronta os erros? Que amor é esse que deixa as pessoas confortáveis em seus pecados e mentiras? Isso jamais poderia representar o evangelho e a verdade. Por isso, entendam que o verdadeiro caminho requer arrependimento. Isaías 55. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. A mensagem genuína do Evangelho começa por apresentar a nossa triste condição natural de maldade e perversão, e só então nos é apresentado o amor e misericórdia de Deus, que é capaz de nos tirar dessa condição. Por isso que antes de falar sobre o grande amor de Deus para com o mundo, em João 3,16, o apóstolo João narra a conversa de Jesus com Nicodemos, em que é posto para nós a necessidade de nascermos de novo. João 3. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por isso, veja como a Bíblia define a realidade de uma mudança tão grande que é comparada ao ato de nascer de novo. E com isso, precisamos entender que somente a nossa mudança de rota, o nosso arrependimento e fé que trará para nós a condição de filhos de Deus por adoção. João 1. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Portanto, essa é a grande verdade. Nem todos serão salvos, mas sim aqueles que creem genuinamente no Filho de Deus. Por isso, não caiam em falácias. Existe sim uma resposta, e ela está no Evangelho. Fujam dessas ideias confortáveis que não trazem mudanças, verdades que não confrontam. Eu fico até imaginando o seguinte: se o Evangelho fosse de fato apenas esse amor fantasioso,
Se bastasse apenas eu dizer que a pessoa está salva, sem nenhuma ação, sem nem sequer entender o que é crer e se arrepender, por que será então que existirão os mártires? Por que será então que o próprio Jesus sofreu no Calvário, mesmo sendo inocente? Será que alguma pessoa sofreria perseguição dizendo: eu te amo, você está salvo? O amor é também o que explica a misericórdia de Deus, porque a realidade é que o ser humano, em seu estado natural, é tão perverso que todos mereciam a condenação. E aí, então, é que surge a misericórdia, por amor. Mas não que Deus não odeie o pecado e as suas consequências. Entenda, o pecador, em seu estado de rebelião, é inimigo de Deus. E por isso, quando Deus redime alguém nesse estado, é por causa de um grande amor e misericórdia. Mas isso não ocorre sem uma consciência, sem fé e sem compreensão por parte daquele que foi redimido. Por isso, que nem todos serão salvos. E dessa forma, precisamos entender melhor o Evangelho. Então, para que possam compreender melhor esses aspectos do Evangelho, eu lhes faço um convite. Assista a esse outro vídeo onde eu explico com mais detalhes sobre o Evangelho e como entendê-lo da forma correta.